Este foi o título que aquele repórter deu àquele assunto sobre o qual ele estava falando. Perdoar faz bem ao coração. E depois de falar bastante sobre este assunto, resumidamente, ele disse que guardar ressentimentos produz hipertensão, taquicardia e tensão muscular. Já faz um bom tempo dessa reportagem, portanto, naquele tempo já se sabia disso, já se falava sobre isto. Após aquela reportagem, eu parei, sorri um pouco e disse assim: graças a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, já falou sobre isto. A Bíblia fala isso há mais de 2000 anos. E nós sabemos que a verdade está exatamente na palavra de Deus. Vejam só, repito, guardar ressentimentos provoca hipertensão, taquicardia e tensão muscular. A grande pergunta é se a própria ciência se esmera em provocar essa compreensão em nós, porque é que em nosso tempo há tanta gente se deixando esmagar por essas coisas. Parece um contrassenso que a nossa compreensão científica, comprovada pelos meios científicos mais sofisticados, não nos tenha dado essa compreensão para que nos libertemos disto para sempre. Bom, como tratarmos isto aplicando a nossa vida dentro do texto ou dos textos que nós lemos? Antes de tudo, precisamos dizer que os textos que nós lemos são correlatos. Cristo chama, quando lemos Mateus, especialmente no versículo 12, Cristo chama dando ênfase para o que ele quer falar, aquilo que ele quer ensinar de fato. Mateus 6, 12. Cristo chama a atenção exatamente para isto. E depois ele fala claramente sobre a necessidade que há de nós perdoarmos ou nos perdoarmos mutuamente. E na oração do Pai Nosso, ele diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse ensino de Cristo estava sendo dirigido imediatamente para pessoas que, conforme ele conhecia, davam muita ênfase a essa questão pelo lado do olho por olho e dente por dente. Nós sabemos muito bem disto, porque há muita gente que explora esse assunto em nossos dias. Êxodo 21, 24 fala sobre isso, Deuteronômio 19, 21 fala sobre isso também. E os judeus, aquela gente que estava no contexto do Senhor Jesus Cristo ali, procurava pôr em prática isto muito bem. Acontece que era uma aplicação errada, era uma interpretação errada deles. Porque o cerne desses versículos de Êxodo 21, 24 e de 19, 21 de Deuteronômio, a ênfase de Deus do Senhor Deus para que Moisés escrevesse era exatamente combater a injustiça contra o inocente, contra aquela pessoa indefesa. E isso deve ser feito pelo governo civil, não pessoalmente. A interpretação, portanto, que eles davam estava totalmente errada. Quem está interpretando de maneira correta isto é o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13. Aqui, Paulo dá uma lição de compreensão deste texto, quando ele fala da obediência às autoridades. E veja o que é que Paulo diz, Romanos 13, de 1 a 4. Ele diz: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades
existem, foram por ele instituídas. Versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Versículo 3 diz, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. E aí Paulo, versículo 4 diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Essa frase final aqui é interessante. Para castigar o que pratica o mal. A competência do olho por olho e dente por dente, conforme explicita o Antigo Testamento, no texto de Êxodo 21, 24 e Deuteronômio 19, 21, é competência, repito, das autoridades constituídas. Não são atividades pessoais, respostas pessoais de vingança que, porventura, alguém queira ter. Então, em outras palavras, proíbe terminantemente a chamada represália nos relacionamentos pessoais. É exatamente isso que Cristo está ensinando aqui. Ele diz, capítulo 5, 38 a 41 de Mateus, ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas aí ele diz, eu porém vos digo, não resistais ao mal. Não resistais ao mal. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Então Cristo deixa claro isso. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A interpretação exata quem dá é o Senhor Jesus Cristo. Por que isto? Essa justiça deve existir nas instâncias competentes, como nós já lemos Romanos 13, para que não haja iniquidade e violência na terra. No plano de Deus, de acordo com os seus ensinamentos, a sociedade bem que poderia viver muito bem, se todos atentassem para o que está escrito na palavra de Deus. E aí, aqueles conflitos nas relações interpessoais não existiriam. Na verdade, o que deve haver nessas relações interpessoais é humildade, perdão, tudo movido pelo amor de Deus que está em nós. Meus irmãos, ao contrário do que muitos pensam, este assunto não se limita à questão religiosa simplesmente, como há livros escritos aí, cientistas sociais, trabalhando essa questão de maneira desviada, dizendo que essa questão do perdão, conforme a Bíblia ensina, é coisa de religião, simplesmente. Não é. É científico. Está provado que isso faz bem. E a desordem social que existe hoje é exatamente consequência da falta de obediência. E aí, os relacionamentos entre os homens se quebram, as pontes de relacionamento são destruídas. E aí, a sociedade está como está. Que lá fora vivam isto. Aqueles que não temem a Deus. Mas e nós? Como devemos proceder? Que lições devemos tirar daqui? Se Deus é juiz, como nós sabemos que é, se Ele conhece o nosso interior, como Cristo deixa bem claro nas cartas escritas às igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas. No início de cada carta, o Senhor Jesus Cristo se auto-identifica, dizendo uma coisa comum a todas: conheço as tuas obras. Em outras palavras, Ele conhece as motivações dos nossos corações. Não podemos esconder-nos diante de Deus. Não podemos negar-lhe as nossas intenções, a nossa raiva, a nossa ira, que muitas vezes se expressa de modo direto ou indireto contra pessoas. Uma das lições que nós temos aqui é que, para crermos que Deus, sendo juiz,
julga a nossa causa e que o seu ensinamento de que o perdão é fonte de reconciliação e vida. Uma das lições que nós temos aqui é que devemos crer que Deus é soberano juiz, justo, perfeito e bom. Esta carta de Paulo aos Colossenses vem ressaltar algo que, para eles, naquele contexto, era de tamanha importância, porque eles tinham medo de uma força cósmica que condenava os homens, que influenciava nos homens. Os colossenses eram assim. Essa força, esse Deus, com letra minúscula, cósmico, que reagia contra as pessoas que não lhes obedeciam. Ao contrário, o que Cristo traduz aqui na sua palavra é que Deus é soberano juiz. É o Criador do céu e da terra, é o Todo-Poderoso, está entronizado acima dos anjos querubins, os céus dos céus não podem lhe conter, muito menos esse lugar onde nós estamos. Então a sua grandeza, como diz a Bíblia, é insondável, mas entre outros atributos, ele é justiça. E como justiça, ele é juiz, justo, perfeito e bom. Neste caso, diz o apóstolo Paulo, em consonância com o que o Senhor Jesus Cristo falou, devemos esperar nele. Devemos esperar nele. Meus amados irmãos, eu reconheço que nem sempre é fácil. Facílimo é exatamente facílima, era exatamente a atitude daquela gente do tempo de Jesus e muitas vezes do nosso tempo também, olho por olho e dente por dente. Mexeu comigo, recebe de volta. Ofendeu-me, será ofendido. Quando nós atentamos para o que a palavra de Deus nos diz, estamos aprendendo que o Senhor nosso Deus é justo juiz e devemos esperar nele. O respaldo doutrinário e histórico que nós temos é quando nós paramos para ver a própria história. Particularmente o povo de Deus. Olhemos a história daquele povo e vejamos como era uma gente sofrida, em certo sentido, dentro do plano de Deus. Mas que o Senhor os assistia. Nunca permitiu que fossem expulsos de uma vez da face da terra. Extintos, na verdade. Nunca. Mas a experiência daquele povo era grande demais. E por causa disto, eles almejavam um Messias que viesse exatamente se insurgir contra o próprio governo romano, que os escravizara. Eles criam tanto nisso, que até implementavam revolta contra aquele governo romano. E muitos deles sofreram muito. Quando Cristo fala daquele plano escatológico, falando sobre a sua vinda, a sua segunda vinda, a primeira pergunta que houve foi: Senhor, será neste tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Primeira coisa. Porque o que eles odiavam era ser escravos submissos a um governo qualquer. E Cristo lhes diz que cada coisa no seu tempo. Devemos esperar em Deus. Agora, meus irmãos, essa é uma proposta para quem crer que Deus é juiz mesmo. Que sabe muito bem que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E esse imediatismo com que nós tratamos as coisas e queremos que sejam resolvidas nem sempre acontece. Preciso parar, descansar, orar, clamar. Por quê? Porque Deus não falta. A Bíblia chama do seu povo pequenino rebanho. Aquele que tem Deus como Pai. Deus é, portanto, soberano juiz, santo, perfeito, justo e bom. E a sua justiça vem na hora certa, na medida certa e no modo certo. Não há pessoas mais felizes nesse mundo
do que essas pessoas que podem descansar, crendo que Deus é o juiz. Ele é o Senhor do tempo. E, historicamente, quando nós paramos para analisar isso, podemos crer muito bem, descansar muito bem, que é exatamente isto. O texto de Colossenses 3, 12 a 14, mostra-nos as obrigações de todos os cristãos, todas as obrigações que eles têm, uns para com os outros. Não há relacionamento interpessoal perfeito, a não ser que a gente caminhe por esse caminho, porque nós somos diferentes. Às vezes, sem querer, nós falhamos, ofendemos. E a melhor coisa que há não é apenas pedir desculpas, o que já seria muita coisa, porque nem sempre as pessoas pedem. Mas é, humildemente, pedir perdão. O novo homem, como diz Colossenses 3:10, é uma nova identidade, que só os que conhecem o Senhor Jesus Cristo têm, e só eles podem perdoar, e só eles podem pedir perdão. A nossa vontade é muitas vezes reagir a esses princípios por causa desse zelo que nós temos por nós mesmos, e não há nada errado nisso, desde que não incorramos em desacordo com o que a palavra de Deus ensina. É fácil? Não é. Todos nós temos aquele ímpeto de reação particular, em autodefesa. Por isso, no versículo 13, aliás, versículo 12 de Colossenses, o apóstolo Paulo chama de eleitos, santos e amados. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A palavra longanimidade aí quer dizer exatamente quase como está aí, longo ânimo. A palavra grega macrotomia, um ânimo longo. A gente nunca perde a paciência, nunca. É preciso, irmãos, e para podermos viver nesse mundo de maneira tranquila, para termos bons relacionamentos, aprendamos esta grande lição. O perdão é fonte de reconciliação e vida. Muitas coisas tristes na sociedade seriam evitadas se nós pudéssemos em prática estes princípios. Mas se lá fora, por falta da atenção aos princípios de Deus, as pessoas não cumprem isto, cabe aos crentes viverem assim. Se lá fora ninguém dá esse bom exemplo, cabe ao povo de Deus assim viver. João capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, 44 e 65. Deixa claro que o coração duro do pecador só pode ser modificado pela ação eficaz do poder de Deus. Ninguém se automuda se Deus não operar. Por isso Cristo disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Versículo 44, ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 65. E prosseguiu, por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O que é que o Senhor Jesus está dizendo de maneira tão enfática nesses 3 versículos? Que o coração duro do pecador só pode ser modificado pela ação eficaz do poder de Deus. Nós não devemos, nesse caso, orar tão somente para que o Senhor mude nosso coração, mas que também mude o coração do outro, se for preciso, ou se não mudar o coração do outro, que mude também o nosso. Essa é uma operação de Deus unicamente, porque é Ele que transforma o coração do ser humano.
João 15,16, o Senhor Jesus Cristo diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É claro que o Senhor Jesus não está falando que Deus venha ou possa ou queira anular a vontade própria que nós temos, mas a sua escolha original, salvífica, tem que vir antes. Do contrário, nós não temos mudança nenhuma. Em outras palavras, a questão de motivação para o perdão é uma operação de Deus unicamente. E nós, para sermos submissos à sua vontade, temos que dispor o nosso coração para obedecer e pedir a Ele força, que por nós mesmos nós não vamos poder realizar. Mas há uma outra lição conclusiva aqui. A primeira é que Deus é soberano juiz, justo, perfeito e bom. Segunda lição: quando perdoamos, deixamos tudo com Ele e somos aliviados. Por isso, o perdão é fonte de reconciliação e vida. Porque quando perdoamos, deixamos tudo com Ele, ou por conta dEle, e somos aliviados. Um dos exemplos preciosos da Bíblia no Antigo Testamento é o de José, no Egito. Vendido por seus irmãos. E depois de 13 anos, encontra-se agora como sub-rei ou vice-rei lá no Egito. E tudo foi preparado para que seus irmãos fossem lá pedir ajuda a ele. Os irmãos sabem a sua história. E quando todos estavam ali, e ele disse: eu sou José, a quem vendestes como escravo para estar aqui, eles caíram por terra. Mas imediatamente, o coração daquele crente, servo de Deus, José, disse simplesmente: mas não fiquem desesperados por me terem vendido para aqui. Porque Deus assim o quis, para preservação da vossa vida. Irmão, só um crente mesmo pode dizer isto. Depois de 13 anos de sofrimento, tendo tudo nas mãos para mandar prender ou até mesmo destruir aqueles irmãos. Ele disse: calma aí, fiquem tranquilos, porque o ato que vocês fizeram, pensando que iriam me destruir, foi bom, foi Deus. Eu vim para aqui, o Senhor abençoou, e agora eu sou vice-rei dessa nação tão grande. E graças a Deus, eu estou aqui e eu vou ajudar vocês. E manda mantimento pelos seus irmãos para a casa do seu pai. E, como sabemos, a sua história depois leva todo mundo para o Egito, cumprimento da palavra de Deus, e coloca aquela gente naquela terra boa, onde eles podiam plantar, colher e criar gado. E nós sabemos a sua história. Providência de Deus para eles irem para lá, providência de Deus para saírem de lá depois de 400 anos. Não é por acaso, irmãos. Não é por acaso. Como disse aquele jornalista, de maneira tão clara, falando cientificamente. Guardar ressentimentos produz hipertensão, taquicardia e tensão muscular. Para vencer tudo isso, a palavra de Deus manda perdoar e pedir perdão. Não há outro caminho para que haja reconciliação e vida. Por isso, essa nossa lição conclusiva diz: quando perdoamos, deixamos tudo com Deus. Entregamos tudo ao juiz de toda a terra e somos aliviados. Aliviados. Então, passa a ansiedade do exercício da represália. Aquela ideia que muita gente tem de bateu, vai levar também. Passa o martírio do chamado estresse mental.
livrando-nos das consequências físicas. E nós sabemos que hoje é isso mesmo. Está comprovado. Os médicos sabem disso. E quando se tem tempo para uma consulta médica assim, mais longa, e aí a coisa caminha por esse lado de acordo com o que o paciente está dizendo, é exatamente isso que é ensinado. E os psicólogos sabem disso, e os psiquiatras sabem disso, e drogas e drogas e drogas são ministradas para resolver um problema que o simples perdão resolveria. Meus amados irmãos, um dos momentos mais constrangedores da vida é tratarmos com pessoas amarguradas. Quem é pastor sabe do que eu estou dizendo. O que se passa no gabinete pastoral, só a gente sabe. E ninguém mais. A não ser aquela pessoa que compartilha com a gente. Ninguém mais. Eu quero concluir com um exemplo de uma irmã nossa que me procurou no meu primeiro ano, exatamente no primeiro mês de ministério pastoral. Pastor novo, inexperiente. Eu tinha falado naquele dia na escola dominical, classe única, sobre isto. Acabada a escola, eu fui à frente para cumprimentar os meus irmãos, coisa que eu sempre faço. E aí chega uma irmã nossa, de mais de 70 anos. Ela já está na glória. Chegou perto de mim assim e disse: você é um pastor novo. Novinho. Eu quero lhe dizer que a mensagem que você trouxe hoje para a igreja foi para mim. Eu disse: para a senhora? Ela disse: sim. Há uma pessoa aqui, um irmão aqui, com quem eu não falo há muitos anos. Não posso vê-lo. E segundo ele, também não pode me ver. Eu pensei comigo: meu Pai do céu, 2 servos de Deus numa situação desta. E disse: eu vou ficar perto de você. Ele vai passar por aqui e eu vou dar um abraço nele. Aí eu pensei comigo: eu quero ver. Lá vem aquele irmão, um pouco mais idoso do que ela. E quando ele chega perto dela, assim, perto de mim, para assim, ela diz: ouviu o que o pastor falou? Nada de inimizade, viu, seu fulano? Me dê logo um abraço aqui. Um abraço de reconciliação entre 2 irmãos com mais de 70 anos. Coisa antiga. Mas não ficou somente aí. Enquanto eles se abraçavam, outros vinham, irmãos, creiam, em fila. E aí lá vem um outro irmão, aí um outro chama, aperta a mão e diz: olha, eu quero lhe pedir perdão, por favor. Vamos esquecer tudo o que passou. E depois lá vem outro. Eu pensei comigo: meu Pai Celeste, essa é a situação. Um dos momentos mais preciosos da minha vida ministerial, no começo do meu ministério. Eu tinha 24 anos. Mas é assim que Deus faz. Exatamente assim que Deus faz. Por que guardar veneno no coração? Por quê? Se nós ofendemos, peçamos perdão. Porque isso nos alivia. Se alguém nos ofendeu e ficamos magoados, vamos perdoar. Porque isso também nos alivia. E, na verdade, nesse trato de relacionamento, os dois são aliviados. Não é verdade? É isso que a palavra de Deus diz. Colossenses 3, 12 a 14. Com esta leitura eu quero concluir a mensagem.
Vamos ler juntos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, e é o vínculo da perfeição. Que Deus aplique em nossos corações a sua santa palavra. Amém.